Olá, colegas. Hoje nós iremos falar sobre a estabilidade inicial e a osseointegração obtidas com os implantes da intraóssea. Nesta apresentação, nós vamos procurar fazer uma relação do desenho do implante, da macroestrutura, com a estabilidade inicial e chegando até a ósseo-integração. Inicialmente, nós vamos mostrar uma diferença que existe entre estabilidade inicial e torque de inserção. Estabilidade inicial, conceitualmente, é a estabilidade mecânica do implante após sua instalação e tem relação com a quantidade e qualidade do tecido ósseo, com a técnica cirúrgica, o desenho e o tratamento superficial do implante. Já o torque de inserção mede o grau de resistência que o tecido ósseo impõe à inserção do implante. Assim, quando nós estamos fazendo o procedimento cirúrgico e instalando o implante, quando nós utilizamos a chave de catraca para terminarmos a inserção do implante, nós estamos medindo o torque de inserção do implante e não a estabilidade inicial. A estabilidade inicial, ela é atualmente medida com um aparelho de frequência de ressonância chamado Ostel, enquanto que o torque de inserção ele é medido pela chave de catraca que apresenta ali as marcações do torque utilizado para a inserção do implante. E por que estabilidade inicial? Por que a nossa preocupação em estudar a estabilidade inicial? Segundo Meredith, muitos estudos têm concordado que a estabilidade primária do implante é um fator para o sucesso e longevidade dos implantes ósseo-integrados. Isso quer dizer que, quando nós instalamos o implante e o implante fica imóvel na cavidade preparada pelas fresas, contando com a qualidade óssea, contando com a fresagem ter sido realizada com a refrigeração, que normalmente se utiliza a solução fisiológica, nós mantemos a qualidade biológica do tecido ósseo e com a imobilidade do implante, nós temos todos os fenômenos biológicos necessários para que ocorra a proliferação, o desenvolvimento do tecido ósseo, a migração de células do tecido ósseo hospedeiro em direção à superfície do implante. Se esse implante não estiver com imobilidade, ou se ele tiver uma micromovimentação acima de 150 micrômetros, segundo o professor Brunski, nós podemos ter, ao invés da ósseo-integração, nós podemos ter o desenvolvimento de tecido conjuntivo fibroso, o que resulta no insucesso do implante. Assim, a estabilidade inicial, ela é um fator importantíssimo para que a gente consiga a ósseo-integração. E quais são os fatores relacionados com a obtenção da estabilidade inicial do implante? Nós temos esses três fatores: a qualidade e quantidade ósseas, o desenho do implante e a técnica cirúrgica, ou seja, a sequência de fresas que nós vamos utilizar para fazermos a cavidade que deverá receber o implante. O professor Carlos Nelson Elias, ele coloca o desenho do implante e também a superfície do implante
como um fator relacionado com a obtenção da estabilidade inicial, visto que o atrito provocado pela superfície do implante contra o tecido ósseo durante a sua inserção contribui de maneira favorável à estabilidade inicial. E nós vamos encontrar que a avaliação da qualidade óssea no pré-operatório é importantíssimo para que nós cheguemos a obter a estabilidade inicial, porque nós temos, a partir desta avaliação e desse diagnóstico do tecido ósseo, nós temos a oportunidade de selecionar o tipo de implante que nós vamos utilizar. Esta avaliação da qualidade óssea, atualmente nós podemos realizar ou ter uma ideia bastante próxima do real por meio dos cortes dos exames tomográficos, onde nós conseguimos observar a espessura da cortical e conseguimos ter uma noção também da densidade das trabéculas ósseas. Portanto, a avaliação do exame tomográfico hoje ele é fundamental no planejamento das cirurgias a serem realizadas com implantes, não somente para definir o comprimento do implante, mas também para definir a macrogeometria do implante. E nós temos duas situações bastante distintas, que são o osso predominantemente encontrado na mandíbula e o osso predominantemente encontrado na maxila. Nós temos na mandíbula uma cortical espessa e trabéculas densas, enquanto na maxila nós temos uma cortical fina e trabéculas também finas. A cortical, ela não é expansível, principalmente a da mandíbula, visto que ela apresenta uma espessura variável de acordo com o tipo de osso que nós temos. E o osso trabecular, por ser denso, ele também não permite a expansividade, não permite uma compressão, e ele pode apresentar microfraturas quando nós instalamos um implante com um torque bastante elevado. Já a maxila, nós temos uma cortical também não expansível, mas devido à sua espessura ser muito menor, muito diminuída em relação à mandíbula, permite a compreensão. E também o osso trabecular, que ele é constituído por trabéculas finas, ele também permite a compressão. Assim, nós vamos encontrar implantes que estão mais indicados para a mandíbula e outros implantes para a maxila, de acordo com a sua macrogeometria. O professor Brånemark, no seu livro inicial, um livro básico para todos que iniciamos ou que iniciaremos na implantodontia, ele falava no capítulo 13, procedimentos cirúrgicos, que a técnica cirúrgica na mandíbula, a instalação do implante, é melhor apertar menos do que mais. Porque quando nós instalamos o implante sob um torque elevado, nós podemos causar as microfraturas. E ele já falava que essas microfraturas podem prejudicar o desenvolvimento da osseointegração, visto que há necessidade do organismo trabalhar nessas microfraturas e muitas vezes ter fenômenos de reabsorção óssea
para que possa se estabilizar aquele tecido fraturado, o que é prejudicial ao fenômeno da osseointegração. Portanto, o professor Brånemark, na sua obra fundamental sobre osseointegração, ele já falava do cuidado que nós deveremos ter, não é, para instalarmos implantes na mandíbula. Enquanto que na maxila, ele falava que geralmente nós precisamos um torque inferior ao utilizado na mandíbula, até mesmo por causa da qualidade óssea. Isso faz com que nós entendamos que o osso da maxila, comparativamente com o osso da mandíbula, ele é de uma densidade menor e que, para nós conseguirmos uma estabilidade inicial adequada para a maxila, nós temos alternativas hoje, que são os implantes com espiras compressivas, ou mesmo os implantes que apresentam dupla rosca, e até mesmo uma técnica chamada técnica da subfresagem, onde nós deixamos de utilizar a última fresa de um protocolo estabelecido pela empresa, no sentido de fazermos cavidades subdimensionadas para instalarmos implantes com um torque inicial maior e com uma estabilidade, com uma imobilidade também melhor. Fizemos vários trabalhos para compreender a macrogeometria do implante e todos os artifícios que nós temos para instalar implantes. Assim, nós estudamos a influência da forma das espiras na estabilidade inicial e torque de inserção do implante, e todas as pesquisas que nós fizemos, elas foram inspiradas num trabalho de Sacco que foi publicado na JOMI. E nós precisamos entender que a macroestrutura ou a macrogeometria do implante, associada à densidade óssea, que nós devemos diagnosticar no pré-operatório ou ter uma ideia que a tomografia nos oferece, e também a técnica cirúrgica, ou seja, a sequência de fresagem, são responsáveis pela estabilidade inicial do implante. Nós vamos ver que dentro deste conceito nós temos a forma das espiras do implante. Nós temos basicamente duas formas de espira. Nós temos as espiras triangulares e as espiras quadradas ou trapezoidais. As espiras triangulares, elas apresentam uma característica que sugere que parte delas seja cravada no tecido ósseo adjacente, enquanto que as espiras quadradas ou espiras trapezoidais, elas encontradas normalmente nos implantes cônicos ou mesmo nos implantes híbridos, nós vamos ver que elas empurram o tecido ósseo. Assim, nós vamos ver que a mecânica de instalação de implante e até mesmo de confecção da loja cirúrgica para esses dois tipos de espiras são diferentes. Assim, nós precisamos entender o material que nós estamos utilizando para que a gente possa obter a estabilidade e, consequentemente, ter uma probabilidade extremamente maior de alcançarmos a osseointegração. Esse é o trabalho que nos inspirou para fazer inúmeras pesquisas, que é o trabalho do Yun Sacco e seu grupo, onde eles avaliaram dois tipos de implante.
o implante com espira triangular e outro com espira cônica, espira quadrada ou compressiva, né? Nós vamos ver que os implantes cilíndricos, quando eles foram inseridos nas cavidades, eles alcançavam ao redor de 8 Nm, ao passo que quando eles instalavam na mesma cavidade implantes com a mesma dimensão, eles alcançavam mais de 12 Nm, mostrando então que os implantes confeccionados com roscas compressivas, que são as roscas trapezoidais ou quadradas, têm aproximadamente 50% a mais de torque do que um implante de rosca simples triangular. Nos implantes da intraós, nós fizemos então várias pesquisas considerando o desenho do implante. A primeira pesquisa que nós fizemos foi avaliar o número de câmaras de corte que existe na ponta do implante com a estabilidade inicial e o torque de inserção. Então vejam que nós temos no grupo de produtos da intraós, entre os implantes de hexágono externo e também nós temos no cone Morse, o implante Extract e o implante cortical. O implante Extract apresenta 3 câmaras de corte e o implante cortical apresenta 4 câmaras de corte. E será que isso influi na estabilidade inicial? Nós já temos uma diferença na indicação para esses implantes. Nós vamos ver que os implantes com 4 câmaras de corte está indicado para a mandíbula e os implantes com 3 câmaras de corte para a maxila, além do que nós temos a ponta mais cônica no implante Extract em comparação ao implante cortical. Então nós vamos encontrar essas diferenças para serem avaliadas. Então fizemos uma pesquisa que foi a dissertação defendida pela Rosana, sob nossa orientação, Rosana Rodrigues Alves, e nós usamos o protocolo estabelecido pela empresa, onde inicia-se com a fresa lança, a fresa helicoidal 2 milímetros, a fresa piloto 2:3, a fresa 3 milímetros e depois o countersink. E nós utilizamos os blocos de poliuretano da Nacional Ossos para fazer esta pesquisa. Então foram utilizados esses implantes com o diâmetro 3,75, com comprimento de 11 milímetros e fazendo então a comparação entre o implante cortical com o implante Extract. Para fazer a medição do torque de inserção, nós utilizamos os torquímetros analógicos, que nos dá então o torque de inserção. E tivemos para avaliação da estabilidade o Ostel Mentor, que é um último aparelho que foi lançado para medir a frequência de ressonância e ele é wireless. Vejam que os resultados obtidos foram extremamente interessantes, porque aqui nós temos os resultados obtidos no implante com 3 câmaras de corte, o torque de inserção obtido com o implante de 3 câmaras de corte. E aqui nós temos os resultados obtidos
no torque de inserção pelos implantes com 4 câmaras de corte. Se nós formos observar a estabilidade ou torque inicial, foi instalado tanto o implante de 3 câmaras e o implante de 4 câmaras, vejo que no osso tipo 1 nós tivemos 62 newton-centímetros para instalar este implante, ao passo que no implante de 4 câmeras nós tivemos 42 newton-centímetros. Isto mostra uma deficiência? Não, de forma nenhuma. Nós temos um torque de inserção adequado, tanto em uma situação como em outra. No entanto, se eu for considerar que é um osso tipo 1, nós devemos instalar implantes num limite de 45, no máximo de 50 newtons, para que a gente não promova nenhuma fratura de trabécula. Então veja que o implante cortical, ele é um implante realmente adequado para a mandíbula, onde ele acaba mantendo a biologia do tecido ósseo em melhores condições. Da mesma forma, num osso tipo 3, onde nós temos um torque de inserção maior no implante Stract com relação ao implante cortical. Então não é uma deficiência do implante, isso mostra que este é um implante que deve realmente ser instalado em osso com maior densidade, no sentido de promover a manutenção da biologia daquele tecido, que redundará em osso-integração. E vejo que nos ossos de menor densidade, nós já temos os torques menores obtidos no implante cortical. Por que isso? Porque o implante cortical ele não está indicado para os tecidos ósseos de menor densidade, a não ser que nós utilizássemos uma alteração na técnica cirúrgica, como por exemplo a subfresagem. Assim nós vamos ver que quando a gente analisa o torque de inserção nos implantes com 3 ou 4 câmeras, fica evidente, considerando que nós devemos manter a biologia do tecido ósseo, que o implante cortical ele é um implante adequado para osso mais denso, e o implante Extract ele é um implante adequado para osso de menor densidade, até mesmo por ele apresentar o que se chama de dupla rosca. Com relação à estabilidade inicial, que foi obtida pelo uso do Ostel, nós vamos encontrar que essa estabilidade ela é uniforme em todos os tipos de tecido ósseo, nos 2 tipos de implante. Isso considerando que nós instalamos esses implantes em modelos de poliuretano, e o tecido ósseo, muito embora tenha maior ou menor densidade, nesses modelos, eles se assemelham em densidade ao osso tipo 1, 2, 3 e 4, eles apresentam uma uniformidade na sua composição. Então os implantes eles acabam ficando imóveis até por causa da homogeneidade deste produto, razão pela qual nós não temos grandes diferenças entre essas situações de tipo de osso quando nós analisamos a frequência de ressonância. Então a estabilidade inicial ela foi adequada em ambos tipos de implantes, visto que nós tivemos
60 newtons, em média aí, e ao redor de 60 a 70 newtons em todos os resultados, e tivemos também um torque de inserção interessante para osso cortical, utilizando-se o implante cortical, e um torque de inserção aumentado em relação ao implante Extract. Fizemos também um outro tipo de pesquisa, analisando o número de entradas na estabilidade inicial e torque de inserção do implante, ou seja, analisamos os implantes que apresentam rosca simples com os implantes que apresentam rosca dupla. E nós vamos ver que entre os produtos da Intraos, nós só temos o implante hexágono externo Slim e o implante hexágono externo cortical, que apresentam rosca simples. O hexágono externo cônico, o hexágono externo Extract e todos os implantes Cone-Morse apresentam-se com rosca dupla. E esse foi mais um trabalho que nós publicamos, com isto já desenvolvido na Unesp de Araçatuba, onde nós avaliamos a utilização dos implantes de rosca dupla com os implantes de rosca simples, e vejam aqui que em números absolutos, em osso tipo 3, nós tivemos um torque de inserção superior quando foi utilizado o implante de dupla rosca em comparação ao implante de rosca simples. Em osso tipo 4, nós não obtivemos nenhuma diferença em números absolutos. Nós vamos encontrar que dentro dessa avaliação, onde foi utilizado somente o osso de baixa densidade, não existe diferença significativa, então, com relação ao torque de inserção, e com relação à estabilidade inicial, nós vamos ter em números absolutos uma estabilidade inicial um pouco superior ao do implante de rosca simples ao implante de rosca dupla, no entanto, sem diferença significativa sob o ponto de vista estatístico. E um resultado inverso no osso tipo 4, que é um osso menos denso, onde nós tivemos o implante de rosca dupla com uma estabilidade superior em comparação ao implante de rosca simples. Isso aqui, esse trabalho mostra que quando nós estivermos diante de tecido ósseo ou de área que apresente uma densidade óssea diminuída, como por exemplo região posterior de maxila, ou mesmo áreas que receberam enxerto sinusal, nós devemos utilizar os implantes de rosca dupla ou os implantes compressivos, e caso formos utilizar os implantes de rosca dupla, nós devemos utilizar a técnica da subfresagem, ou seja, para instalar o implante 3,75 Extract, nós vamos utilizar até a fresa 2,8, e assim nós teremos um torque de inserção maior e teremos uma imobilidade também maior no implante. E quais são as vantagens que os implantes de dupla rosca apresentam? Em primeiro lugar, eles apresentam um aumento na área superficial do implante, além do que, durante a instalação do implante, eles apresentam uma maior compactação óssea. Apresentam um aumento do torque de inserção e de estabilidade inicial, além do que a inserção do implante ela acontece
de forma mais rápida do que o implante de rosca simples, visto que ele tem duas entradas. Então, para entrar uma espira de um implante, nós temos praticamente a metade do tempo que nós temos para inserir o implante de rosca dupla em relação ao implante de rosca simples. Então nós vamos ver que essas são as vantagens que nós temos nos implantes de dupla rosca. Um outro tipo de pesquisa que nós realizamos foi alterar o tipo de motor, visto que algumas indústrias estão sugerindo a utilização dos implantes piezo para a confecção da loja cirúrgica, visto que ele pode apresentar menos danos biológicos. Com relação à estabilidade inicial, fizemos a mesma sequência de pesquisa aqui na Unesp, onde nós avaliamos os dois motores com a mesma metodologia de osso tipo 1, 2, 3 e 4, e o que pôde se encontrar é que quando nós analisamos o motor piezoelétrico com o motor rotatório, nós tivemos tanto no torque inicial como na estabilidade inicial obtida pelo Ostel, nós tivemos resultados muito semelhantes entre os dois grupos, mostrando então que a estabilidade primária ela não foi influenciada pela fresagem ter sido realizada ou com motor elétrico convencional ou com ultrassom cirúrgico. Então isto nós deixamos basicamente para ser escolhido pelo profissional que tenha mais habilidade em usar um ou outro motor. Não estamos nesse trabalho avaliando consequências biológicas que poderão ter diferença entre a utilização de uma ponta de piezoelétrico ou de um instrumento rotatório. Outro trabalho que nós fizemos foi analisar a influência da distribuição das espiras compressivas na estabilidade inicial e torque de inserção. E esse trabalho foi desenvolvido pela Mariana Almeida sob nossa orientação na São Leopoldo Mandic, no seu mestrado, trabalho esse que está em fase de publicação na revista Implante Perio News. Nós vamos encontrar neste trabalho uma comparação do implante Titaos Max cônico, que apresenta espiras compressivas, com o implante Advanced, que apresenta um alto poder de corte na sua ponta e espiras compressivas no seu terço médio e cervical. Para esta pesquisa, nós utilizamos a sequência de fresagem preconizada pela empresa. Como nós utilizamos os implantes 3,5 milímetros, então inicialmente utilizamos a lança, a fresa 2 milímetros de diâmetro helicoidal e a fresa NAP 3,5 milímetros. E vejam os resultados obtidos com o torque de inserção instalados em osso tipo 3 e tipo 4. Observem que o torque de inserção ele foi superior no Titaos Max cônico em relação ao implante Advanced. Muito provavelmente pela uniformidade que nós temos nas espiras compressivas do implante cônico em toda a sua extensão, já que o implante Advanced ele apresenta uma ponta, um segmento do implante
que está na sua ponta, que ele é altamente cortante, não conferindo, então, teoricamente, estabilidade para aquele implante, diminuindo assim o seu torque de inserção. Já com relação ao Ostel, a frequência de ressonância, a medição da estabilidade, nós tivemos para o osso tipo 4 uma diminuição na obtenção da estabilidade no implante Advanced, considerando então que este é um osso de menor densidade, é um material de menor densidade e que muito provavelmente tenha tido interferência na estabilidade, justamente pela razão que nós explicamos anteriormente, de que este é um implante que apresenta estabilidade basicamente no seu terço médio e cervical. Este é um implante muito interessante, no entanto, nós precisamos clinicamente tomar bastante cuidado na sua utilização, visto que o seu poder de corte é muito alto e se nós não tomarmos cuidado e não estivermos extremamente concentrados no procedimento cirúrgico, ele poderá fazer uma osteotomia que nós não desejamos no fundo da cavidade e muitas vezes ficar em uma posição não planejada pelo profissional. Assim, nós vamos ver que, diante de todas essas pesquisas, os protocolos de fresagem estabelecidos pela empresa, eles foram definidos considerando a macroestrutura de implante e o conjunto de fresas que o kit cirúrgico apresenta. Assim, nós vamos ver que o diâmetro da cavidade cirúrgica ele deve ter uma relação direta com a densidade óssea, que nós vamos ter uma ideia, uma boa sugestão no exame das imagens tomográficas, o desenho e superfície do implante, mas o que é importantíssimo é a sensibilidade cirúrgica. Quando nós estamos fazendo a fresagem e nós sentimos que nós estamos fazendo uma osteotomia em osso de grande densidade, nós temos a sensibilidade de que ali nós estamos cortando algo e que precisamos fazer um pouco de pressão para a penetração da fresa. Ao passo que quando nós estamos fazendo a osteotomia em um osso de pouca densidade, nós praticamente não exercemos nenhuma pressão no contraângulo. E isso poderá sugerir ao profissional o que ele deverá fazer em uma sequência de fresagem. Se eu estou fazendo uma fresagem, mesmo que a tomografia tenha me indicado que é um osso de uma densidade maior, mas eu não estou tendo resistência na sua osteotomia, nós devemos alterar a técnica cirúrgica e utilizarmos uma subfresagem. Então vejam que a técnica cirúrgica ela poderá ser modificada durante o procedimento cirúrgico, graças à sensibilidade que nós vamos desenvolver à medida que nós fazemos os implantes. Já para os implantes Advanced e os implantes Tita-Os cônico, nós temos uma sequência de fresas adequada para esse tipo de implante. Vejam que nesse caso, no caso anterior, nós temos a sequência da lança, da 2, da piloto, da 3, da 2.8, da 3, da 3,25, para instalarmos um implante cortical extract, quer seja ele de hexágono externo ou cone Morse. Ao passo que,
para nós instalarmos os implantes Advanced e os implantes cônicos, nós precisamos utilizar a sequência de fresa preconizada, que é a lança, ou para romper a cortical, a 2 para definir o comprimento ou a profundidade da loja, e depois as fresas 3.5 para instalarmos os implantes 3.5 e as fresas 3.5 e 4.3 para instalarmos os implantes 4.3 dessas duas modalidades, o Advanced e o cônico. Então essa sequência de fresagem, ela foi estabelecida pela empresa graças ao desenho do implante e graças também a todas as pesquisas que originaram aí esses protocolos. E quais são os limites físicos e limites biológicos do implante, biológicos do tecido ósseo? Quais são esses limites diante do torque de inserção? Será que nós podemos apertar o osso até quando nós acharmos que deva ser apertado? Será que os implantes, eles apresentam o limite para eles não se deformarem? Vejam esse trabalho publicado pelo Carlos Nelson Elias e pelo seu grupo de estudo, o Luiz Meirelles, por exemplo, onde eles utilizaram implantes de superfícies diferentes, mas nós vamos mostrar a de duplo ataque ácido, quando instalado em blocos de poliuretano de alta densidade. E vejam o que acontece com a superfície do implante quando nós estabelecemos um torque elevado para a instalação dos implantes, ou seja, a superfície acaba sendo deformada. E será que isso traz consequências? Provavelmente possa trazer alguma consequência biológica, mas é importante que a gente se recorde o que o professor Brånemark disse no seu livro, que para a mandíbula é muito melhor que a gente use um menor torque, aperte menos o implante, do que apertar mais, justamente pela fratura óssea que pode provocar e agora, visualizando essa pesquisa, até mesmo pelas deformações que podem ocorrer na superfície do implante. Outro detalhe que pode acontecer, principalmente nos implantes de exame externo, que se utilizam de montadores e o sistema intraós, tem o implante Slim, que utiliza-se do montador para a sua inserção, é que se nós utilizarmos em altos torques, nós podemos arredondar o ângulo do hexágono. E caso nós estejamos fazendo instalação de implante para uma prótese individual, nós teremos uma liberdade rotacional do componente protético que é totalmente indesejável pelo profissional. Isto foi desenvolvido, esta pesquisa foi desenvolvida pelo Alberto Bullen na Universidade Sagrado Coração, sob orientação do professor Carlos Eduardo Francisconi, e mostrando que todas as vezes que nós temos o arredondamento de hexágono por causa de um alto torque de inserção, nós acabamos tendo uma liberdade rotacional do componente protético que é altamente indesejável. Além do que, quando nós utilizamos as chaves de torque interno e nós exageramos no torque de inserção, e isso acontece normalmente, essas complicações acontecem em osso denso, em osso de mandíbula, nós podemos ter as fraturas da chave de inserção. Então nós temos a fratura da ponta da chave de inserção, justamente porque não foi utilizada a sequência de fresa adequada para a inserção
deste implante em um osso que apresentava densidade. E aí então o profissional resolve utilizar a força, utilizar um torque elevado para a inserção do implante e acaba fraturando a ponta da chave de inserção, o que leva muitas vezes a perder este implante. E com relação ao aspecto biológico, nós temos alguns trabalhos que mostram que quando nós exageramos no torque de inserção, nós não temos ósseo-integração. Porque o tecido ósseo ele vai responder a todo o estresse a que ele está submetido. E vejam aqui quando nós fazemos cavidades dentro de dimensões adequadas para a inserção de implante. Aí nós já temos um processo de ósseo-integração. Esse trabalho é um trabalho bastante interessante, feito em mandíbulas, e nós vamos então ver que a discrepância entre o maior diâmetro do implante e a loja cirúrgica deve ficar aí entre 15% aproximadamente, para que a gente não venha perder o potencial biológico do tecido ósseo justamente por uma pressão maior exercida no trabeculado ósseo. Esse trabalho do Paolo Trisi, juntamente com outros colegas, também vem mostrar as microfraturas que podem acontecer tanto na crista óssea como no osso trabecular. Então vejo aqui com uma semana a observação feita em mandíbula de animais e aqui microfraturas no osso trabecular, tendo a necessidade nesses casos do tecido ósseo se reparar, fazendo com que possa haver prejuízo no processo de ósseo-integração. Nesse trabalho do Paolo Trisi, ele fala que quando nós fazemos esse procedimento e utilizamos a carga mediata, nós temos um tempo onde poderá ocorrer ali um calo ósseo, a consolidação da fratura. No entanto, ele coloca dúvidas quando estas fraturas, essas microfraturas, são realizadas e o paciente é submetido a uma prótese em carga imediata, onde nós podemos ter a perda de todo o procedimento. São dúvidas que uma pesquisa acabam trazendo para nós, e já que nós temos a orientação desde o professor Brånemark de que nós precisamos trabalhar e tratar o tecido ósseo com bastante cuidado, por que nós vamos desafiar a biologia? Este trabalho realizado pelo Felipe Campos, orientado pelo Paulo Coelho da Universidade de Nova York, vem mostrar que quando nós fazemos a instalação de implantes com alto torque, nós vamos encontrar inicialmente em uma semana imagens que poderão trazer assim um certo contentamento para o pesquisador. No entanto, com 3 semanas nós começamos a observar o quê? Processos reabsortivos acontecendo, porque todo o tecido ósseo que é submetido a um estresse elevado, ele acaba reabsorvendo. Enquanto quando nós instalamos implantes em uma situação mais favorável, com torque dentro dos 45, 50 newtons, 3 semanas depois eu começo a ter a ósseo-integração, visto que esse tecido ósseo ele não vai sofrer neste momento nenhum processo de reabsorção. Então eu tenho a ósseo-integração sendo realizada no local chamado câmara de ósseo-integração que os implantes apresentam.
Fizemos um estudo retrospectivo, muito embora ainda esteja em finalização, onde nós avaliamos a sobrevivência dos implantes HE da intraós de 1 a 3 anos. Trabalhamos em 154 pacientes com idade média de 58 anos, fizemos 70 implantes na região anterior da maxila com uma perda, 147 implantes na região posterior da maxila com 6 perdas, 38 implantes na região anterior da mandíbula com uma perda e 117 implantes na região posterior da mandíbula com 4 perdas, ou seja, 372 implantes com 10 perdas de implantes, sendo que esses implantes foram repostos em uma segunda oportunidade. A taxa de sobrevivência desses implantes foi de 96,8%. Portanto, os implantes de duplo ataque ácido do sistema intraós. E aqui, utilizando-se o HE, nós tivemos um índice de sucesso compatível com implantes de padrão internacional, em torno aí de 97%. Nós também avaliamos o torque médio de inserção nos implantes instalados tanto em mandíbula como em maxila, sendo que na mandíbula nós instalamos os implantes do tipo cortical e na maxila os implantes Stract. Vejo que nós tivemos como torque médio de inserção 41,8%, quase 42 Nm/cm, e para a maxila, com o implante Stract, que é dupla rosca, 43,6%, 6 Nm/cm de inserção, mostrando então que são implantes, quando se aplica o conceito de um bom diagnóstico do tecido ósseo, de fazermos a cavidade de acordo com a densidade do osso, de acordo com o implante que nós estamos utilizando, nós temos um torque de inserção extremamente interessante e com um sucesso de osseointegração adequado a qualquer implante de padrão internacional. Nos resta então saber como que nós mantemos a osseointegração. Porque nós sabemos, e foi visto por estas pesquisas in vitro, inicialmente as pesquisas experimentais para avaliar a osseointegração, e agora com essa pesquisa clínica, foi visto que nós obtemos sim bom índice de sucesso na osseointegração, tornando assim o implante funcional. Agora, como que nós mantemos a osseointegração? A manutenção da osseointegração já depende de um fator extremamente variável, que é o paciente. Porque o profissional, ele deve ter o domínio das técnicas cirúrgica e protética, deve ter, portanto, conhecimento da técnica cirúrgica, conhecimento da prótese, deve avaliar as condições sistêmica e local do paciente, avaliar seus hábitos, avaliar medicamentos que toma, avaliar os vícios, avaliar a higienização que esse paciente tem. Então isso é alguma coisa que o profissional tem que avaliar no paciente, e este é um item extremamente variável, visto que o paciente ele ainda está submetido a um aspecto que não é possível de medir, que são as alterações psicológicas, as alterações emocionais. Portanto, uma paciente que possa passar por um estresse, ela poderá negligenciar, por exemplo, a higienização, passar a utilizar medicamentos que mudam a sua salivação, a sua lubrificação bucal, e com isso altera a microflora. Então nós temos este fator paciente
extremamente variável e nós precisamos considerar isso e ter esse paciente sob nosso controle. E o terceiro ponto da manutenção da osteointegração é o sistema de implante, onde nós vamos avaliar os implantes em si, mas acima de tudo, avaliar a parte dos componentes protéticos, que é importantíssimo de ser avaliado. Vejam que nós podemos ter, quando utilizamos implantes de uma marca e componentes protéticos de outra, podemos ter gaps, principalmente nos implantes de hexágono externo, podemos ter gaps extremamente grandes que possibilitam o abrigo de micro-organismos, colonização de micro-organismos que vão provocar aí uma mucosite que não tratada desenvolve ou propicia o desenvolvimento de uma periimplantite. Então nós temos aí toda uma consequência que pode ser considerada e nós podemos ter quando nós não observamos esses dados. Então vejo que essas desadaptações elas poderão ser prevenidas por nós utilizando-se ou procurando-se utilizar componente e implante do mesmo sistema. Fernando Lupino, sob nossa orientação, fez um trabalho in vitro mostrando a adaptação dos componentes protéticos do sistema intraose e do sistema conexão, ambos de hexágono externo. E vejam que ele se utilizou, então, dos sistemas UCLA com cinta de cromo cobalto para todos os implantes, variando-se, então, utilizando-se tanto intra como intersistema da conexão e da intraós. Esses modelos, estes espécimes foram avaliados no microscópio eletrônico de varredura da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, e os resultados que ele obteve foram resultados extremamente ruins quando ele se utilizou de implante, conexão e componente protético intraós, onde ele teve 5 micrômetros, em média de 5 micrômetros de gap entre o componente protético e o implante. Isso mostra o quê? Mostra algumas coisas que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, que o componente protético da intraós, ele, quando utilizado dentro do seu sistema intraós implante, intraós componente, ele apresenta 1,7 micrômetros de gap. Ou seja, se nós misturarmos componentes protéticos, nós poderemos ter insucesso no nosso tratamento a longo prazo, pelo desenvolvimento das periimplantites. E nós vamos encontrar que alguns sistemas apresentam os componentes protéticos com um pouco mais de folga do que outros. Esta folga ela é considerada na indústria justamente pelo processo de usinagem, mas os componentes da intraós são componentes, quando utilizados dentro do sistema, nós temos resultados extremamente favoráveis. Assim, o resultado discrepante que nós tivemos foi quando se utilizou intersistema para que a gente avaliasse então e chegasse à conclusão que a utilização de componentes protéticos do mesmo sistema de implante é mais previsível e seguro. Na São Leopoldo Mandic, um trabalho que foi liderado pelo Marcelo Napimoga e pela Elizabeth Martinez, eles avaliaram o implante de hexágono externo e o implante Cone-Morse da intraós, fazendo uma análise do selamento microbiológico. E no implante Cone-Morse, vejam que eles
não tiveram contaminação ao longo dos 14 dias de observação que um estudo microbiológico está desenhado. E que no implante de hexágono externo, eles tiveram 20%, principalmente no período final, no 8º ao 14º dia, 20% de contaminação. O que significa isso? Significa que entre o componente protético e o implante, em 20% dos implantes, foi possível colonizar micro-organismos neste gap, mostrando o que é interessante de observar, que o implante de hexágono externo ele é mais vulnerável a uma colonização bacteriana do que o implante Conimorse do sistema intraós. Assim, nós vamos ver que o sistema intraós ele tem os seus trabalhos de comprovação científica, mostrando que é um sistema que tem como objetivo atender a necessidade do profissional, atender a expectativa do paciente. Com relação a toda a manutenção e a obtenção da osseointegração, nós vamos encontrar 2 trabalhos publicados pelo André Pellegrini, um na Implant News e o outro publicado recentemente na revista Journal of Clinical Medicine, onde ele mostra que os implantes que nós temos atualmente no mercado, por exemplo, os implantes de duplo ataque ácido, são implantes que atingem a osseointegração, uma osseointegração de qualidade, fazendo com que nós tenhamos confiança na utilização desses implantes para atender às expectativas clínicas do nosso paciente e nos atender também profissionalmente com toda essa sequência e todas essas alternativas de produto que nós temos no sistema. Gostaríamos de agradecer a atenção de vocês e, caso queiram, entre em contato com o sistema intraós para suas dúvidas e eles encaminharão para mim. Muito obrigado.